atenção plena, a praticar mindfulness, é muito simples. Tudo que a gente precisa é de um corpo vivo que esteja respirando e a vontade de prestar atenção. Então vamos fazer 2, 3 minutinhos só para a gente começar, um bem simplesinho. Claro, prática é tudo. Então, encontre uma postura confortável, coluna ereta. Se você for arrumar uma postura em casa, é melhor que seja uma cadeira para você ficar com a bacia mais ou menos na mesma altura, um pouquinho acima do joelho. Essa aqui que eu estou não é o ideal, mas dá para a gente praticar. E aí faz umas 2, 3 respirações longas, suaves. Sentindo o movimento do ar, entrando, saindo. No momento que ele muda de direção, temperatura do ar que entra, temperatura do ar que sai. Agora, observe qual é o seu estado de presença. Quais pensamentos estão aí com você? Quais emoções? Talvez alguma sensação no corpo? Abra a sua atenção para captar essas coisas. Agora deixe a respiração acontecer naturalmente e observe as sensações da respiração no seu abdômen. Expansão na inspiração, a contração na expiração. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber que a sua atenção viajou, se distraiu. Com bondade para você mesmo e com firmeza, traga a atenção de volta para as sensações da respiração no seu abdômen. Finalmente, expanda a sua atenção do abdômen para todo o seu corpo, para cima, os peitos, braços, ombro, pescoço, cabeça, para baixo, todo o abdômen, quadril, pernas, pés. 100% do seu corpo sob a sua atenção. Respire no seu corpo todo. O corpo todo respirando.
Agora, para finalizarmos, mais uns segundinhos com a respiração das narinas. E quando você perceber que a sua atenção se distraiu, comemore que você está ciente de onde está a sua atenção. E depois de notar para onde ela foi, com bondade e amorosidade para você, traga ela de volta para a respiração nas narinas. Devagarinho, suavemente, podemos ir abrindo os olhos, voltando aqui para a nossa conversa. Não dá vontade de voltar? Dá vontade de ficar mais? Dá vontade de ficar mais. Ai, como é bom, né? Por que a gente não faz mais isso pela gente? Nossa. É muito bom. Gente, hoje a gente vai falar sobre mindfulness, que é uma... Tô meio grogue. Eu fui fundo. A gente vai falar sobre mindfulness, que é uma técnica de autoconhecimento muito interessante. Ela tem tomado cada vez mais corpo aqui no Brasil. É uma metodologia muito interessante. A gente trouxe o Alexandre Lunardelli, que aceitou o nosso convite. Obrigada, Alexandre, por você ter aceitado. Obrigado a você pelo convite. O Alexandre tem um histórico muito legal que ele vai contar pra gente. Hoje ele é membro da Academia Brasileira de Mindfulness aqui em São Paulo. Ele é engenheiro de um histórico do mundo corporativo, mas sempre teve contato com a psicanálise, com meditação, com a yoga. E aí ele foi desenvolvendo, foi estudando, foi trazendo, incorporando na vida dele o mindfulness e trouxe. Hoje ele trabalha especificamente com isso, explicando, ensinando, com grupos, workshops e tudo mais. Então, Alexandre, conta você então um pouquinho pra gente como que é a sua história, como que você chegou ao mindfulness e até os dias de hoje, assim. Ok. Como você falou, eu sou engenheiro agrônomo lá na Exalc, trabalhei no agronegócio por vários anos, era um negócio de família. E depois de um tempo eu percebi que é uma coisa que não era a minha vocação, apesar de eu gostar da natureza e tudo, mas não era a minha vocação. E também tinha questões familiares, enfim. E aí eu fui para o mercado financeiro. Trabalhei em vários bancos, eu fui estudar administração de empresas, fiz cursos na GV, fiz um curso de especialização lá, fui fazer um MBA nos Estados Unidos, tenho um MBA por Wharton. E tive uma carreira em banco, principalmente, vários bancos, área comercial, tesouraria. Depois acabei indo para private banking, trabalhei em multifamily office, depois fui trabalhar para um empreendedor como diretor no family office dele. Nós montamos uma empresa de óleo de palma lá no Pará, um projeto bem bacana. Enfim, aí depois desse projeto a gente acabou negociando e aí eu fui fazer outras coisas. E paralela a essa minha carreira de executivo, empreendedor, empresário, eu sempre tive interesse, sempre buscando, não sabia bem o que e tal. Eu fiz vários tipos de terapia, psicodrama, psicanálise, como você já falou, bastante tempo. Estudei bastante Freud, fiz cursos de psicanálise, grupos de estudo, quase virei psicanalista. Mas não era para ser. E aí fui fazer umas cirurgias que era para ser dessas de sair em 4, 5 dias, sair andando, mas complicou. Então eu fiquei 30 dias no hospital, quase fui embora.
mas não estava na hora. E quando eu saí do hospital, eu falei, eu quero meditar. Eu comecei a procurar. Aí conheci meditação transcendental, comecei a praticar vários caminhos budistas, mas acabei ficando mais na yoga. E aí pratiquei bastante e acabei achando um caminho meu. Mas aí eu sempre tive vontade de transmitir. Quando eu senti os benefícios em mim, eu falei, eu quero ensinar isso para os outros. Mas para ensinar dentro de um contexto de yoga, etc., você acaba caindo naquela coisa que não é meu caso, né? De mestre, guru, essas coisas, e eu sou apenas um instrutor, né? E aí em 2011 eu conheci a Jo, que é minha companheira e minha sócia, e ela também estava na mesma pegada. Aí nós, o que a gente pode montar? O que a gente pode montar? E aí um amigo dela veio falar para ela de mindfulness. Ele tinha feito um curso de formação, o Marcelo Oliveira, é um psicólogo lá da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que estava tendo um curso de 8 encontros na Unifesp. E também um pré-simpósio. Aí eu fiz esse curso de 8 encontros, o orientador do grupo lá da Unifesp, que é o Marcelo De Marzo, me aceitou lá, eu fiz. E participei desse simpósio, conheci várias outras pessoas e eu falei, é isso, né? Comecei a estudar os autores americanos, ingleses, e os livros e tal. Comecei a mergulhar nisso. E para quem já tinha um caminho consolidado, é muito simples, porque eu já tinha, de uma certa maneira, realizado esses benefícios na minha prática, né? Ainda tem muitos para realizar, mas eu já tinha realizado alguns, já tinha andado um pouco. Aí quando eu acabei esse curso de 8 encontros lá no Unifesp, eu cheguei para a Jo e falei, Jo, vamos montar um curso para nós, vamos montar um programa, vamos começar a ensinar. E é assim que surgiu a academia de Mindfulness, em 2012. Nessa mesma época, eu descobri uma palestra do Lama Jangshub sobre Mindfulness. Eu fui assistir e ele me esclareceu umas dúvidas que nunca tinham me esclarecido sobre o budismo, né? Que eu tinha umas dúvidas. Meu caminho não é budista, né? Ao contrário de 90% dos instrutores de Mindfulness, que são todos budistas, né? Não sei se 90%, mas a grande maioria. E gostei muito do Jangshub, do jeito que ele explicou. E aí nós acabamos, a Jo primeiro e eu depois, acabamos fazendo a formação de instrutor com ele, né? E é isso, assim que começou em 2012, já são quase 4 anos, foi meados de 2012. Então o que é Mindfulness? Explica pra gente. Do inglês, né, muitas pessoas confundem, até tem uns quadrinhos brincando de mindful, né, full de cheio, não é isso, porque o full é F-U, 2 L's. Separado de mind, seria mente cheia, ao contrário. E não é mindful, é uma palavra só com L só, é mindful, que é estar ciente, estar atento, estar consciente, né? Eu lembro, eu fui assistir aquela série do Star Wars, porque o meu filho e o filho da Jo adoram, conhecem todos os detalhes, e eu lembro de uma frase do Obi-Wan pro Luke Skywalker, né? Esteja atento aos seus pensamentos, porque ele estava tendo pensamentos negativos antes dele virar o Darth Vader, acho que é isso, eu não conheço muito a série. Mas é isso, é estar atento aos seus pensamentos, suas emoções, estar consciente deles. E mindfulness é a qualidade de quem está nesse atento, está nesse estado mental. E de onde surgiu o Mindfulness? Olha, com esse nome vem do budismo, da tradição, dizem que mais a tradição Vipassana, mas dizem que de outras tradições também. Acho que é central no budismo. Tem um livro do Thich Nhat Hanh, um monge budista, que ele explica o budismo, e naquele caminho óctuplo, para você se livrar não é os 8 passos de Patanjali, é o caminho óctuplo do budismo. O 7º passo é
a mindfulness correta, o estado mindfulness correto. Então vem do budismo. E o que eu sempre falo brincando é que o Buda não era budista, o Buda era yogi. Porque 2.000 anos, 2.500 anos antes do Buda na Índia, existiu Krishna, todos aqueles ensinamentos dos Vedas, Bhagavad Gita, Vedanta, que eu nem sou a pessoa correta para me aprofundar nisso, mas já existiam esses ensinamentos. E o Buda aprendeu tudo como um yogi. E aí o grande mérito do budismo, no meu modo de ver, tem outras nuances, mas ele mudou bem a linguagem e tornou uma linguagem mais, até algumas pessoas chamam que é uma filosofia, né? É uma linguagem menos esotérica, talvez. Era isso que eu ia perguntar. A impressão que dá é que o Mindfulness ele tem todas o aprendizado, né, que é a questão relacionada ao espaço da mente que a gente coloca, só que sem os arquétipos orientais, né? Então, o Mindfulness no budismo tem os arquétipos budistas, né, orientais. Mas aí a grande mudança, para isso que a gente está vendo hoje no mundo, começou com o Jon Kabat-Zinn, que é um americano, biólogo. Ele trabalhava no centro de saúde da Escola de Medicina de Massachusetts. E ele era um praticante zen budista. E ele observou como que 70%, 80% dos pacientes voltavam para casa sem um encaminhamento adequado pela medicina tradicional. Pacientes com estresse, ansiedade, depressão, dor crônica, pressão alta, insônia. Remedinho aqui, um remedinho ali, mas não fazia aquele encaminhamento adequado. E ele olhou aquilo, ele conta, né, que teve um insight durante um retiro e falou, vou levar Mindfulness para essa turma. Aí pegou a autorização e começou a ensinar Mindfulness, começou a formar grupos. E o que ele fez de bacana, segundo palavras dele, ele fala, eu trouxe as técnicas budistas sem o budismo. E eu acho que o mérito disso é que você oferece essa possibilidade para todo mundo, independentemente de religião, de credo. Então, você pode ter qualquer religião, você pode ser ateu, né? Tem vários ateus maravilhosos que eu conheci, né? Que são pessoas de pura compaixão, puro amor. Outro dia eu conheci um cientista, ele tinha uma questão intelectual para lidar com Deus, né? Então, tudo bem, mas é um cara cheio de amor e compaixão. Então, você atinge todo mundo. É uma maneira científica, secular, laica, de você levar esses benefícios milenares para todo mundo. E aí o Jon Kabat-Zinn criou um programa de 8 encontros, que ele chamou Programa de Redução de Estresse com base em mindfulness, com base na atenção plena. E ele teve esse cuidado de redução de estresse para ser uma coisa bem... Ele criou um programa de 8 encontros, 2 horas cada encontro, um encontro por semana, com lição de casa para as pessoas irem praticando e tal. Manualizou, criou um guia para que isso virasse ciência. E começou a pesquisar. E vários colegas dele começaram a replicar isso e começaram a pesquisar também. E aí, na Inglaterra, surgiu um programa de terapia cognitiva com base na atenção plena em Oxford, professor Mark Williams e colegas. E esse programa é hoje o programa principal recomendado pelo órgão de saúde inglês para você combater as recaídas da depressão. E aí tem vários outros programas na área de saúde. Você sente que as pessoas estão cada vez mais trazendo esse olhar para a atenção plena em todos os âmbitos, assim, hoje em dia, ou é algo que ainda está bem devagar? Como é que você sente a evolução da atenção plena, do mindfulness, ou outro nome que se queira dar, e outras práticas hoje em dia? Está crescendo muito. No mundo, vamos chamar Estados Unidos, Europa e outros países da Ásia, Austrália,
principalmente Estados Unidos e Europa, onde eu conheço, e Inglaterra eu conheço um pouco mais, isso já entrou bem, já avançou bem. Além da área da saúde, que eu mencionei, onde tudo começou, a educação, crianças, adolescentes. Em 1990, meados mais ou menos da década de 90, o Daniel Goleman popularizou o conceito de inteligência emocional, mostrando que é a inteligência que diferencia as pessoas nas empresas e felicidade. Porque o nível de QI, todo mundo tem mais ou menos, é dado, né? Mas o que diferencia a performance tal é a inteligência emocional. Capacidade de você lidar com os seus pensamentos, autoconhecimento e empatia para se relacionar com os outros. Bom, esse conceito de aprendizado social e emocional foi levado para as escolas lá nos Estados Unidos. Se disseminou muito. É Social Emotional Learning, aprendizado de habilidades sociais e emocionais. E de uns anos para cá, essas habilidades estão sendo desenvolvidas com crianças e adolescentes com base em mindfulness, com base na atenção plena. Em várias escolas. Já é uma realidade. É incrível. Então, assim, está se disseminando em várias áreas. Na Inglaterra, o mesmo professor Mark Williams, ele que criou o programa de terapia cognitiva, está desenvolvendo um projeto, 6, 7 anos, estou falando uns números bem aproximados que eu já li isso há um tempo, já não lembro os números exatos. 6, 7 anos, 6, 7 mil alunos, adolescentes de 11 a 14 anos, eles vão testar resiliência, aprendizagem, habilidades emocionais dessas crianças. E é um programa tão abrangente que eles estão testando diferentes caminhos para formar os instrutores online, presencial, um misto de online com presencial, para ver qual desses... E a criança tem menos resistência, né? Então ela aprende mais rápido, entra mais rápido, mais fácil, né? Melhora a atenção, aprendizagem, habilidades sociais. É impressionante. Diminui bullying, diminui o déficit de atenção, né? É uma coisa que eu quero perguntar sobre a atenção plena. Por que é tão difícil para a gente exercitar e ter a atenção plena nos dias de hoje? Porque eu vejo que mesmo quando você toma uma decisão de querer meditar e tal, ainda assim é difícil. Não adianta você um dia inteiro meditar por 3, 4 horas ou estar com a atenção plena e depois, né? E é todo dia um exercício. Mas por que esse exercício é tão difícil? Duas coisas muito importantes na sua pergunta. Primeiro, o mundo moderno, ele tem muito mais distrações do que antigamente. Por exemplo, acabou a divisão entre trabalho e casa. Você chega em casa, uma executiva outro dia estava me contando, ela estava lendo uma historinha para o filho, para a filha, na hora de dormir, de repente o celular dela fez... Ela fez aquilo. Assustou. A filha percebeu e falou: mamãe, pode ir lá, vai atender teu telefone. E então, celular, e-mail, impressionante, isso virou uma síndrome, né? Virou uma síndrome que drena a nossa atenção. Outro dia eu fui numa exposição de um amigo meu na galeria dele, desculpa, e tinham 2 seguranças enormes, né? Como sempre tem, né? Os seguranças geralmente são os caras grandes. Os 2 na porta, do lado da porta, os 2 estão... Super seguranças, né? Isso a gente vê toda hora, né? Isso a gente vê toda hora em todos os lugares. Então, o mundo moderno drena, draga, captura, resgata a nossa atenção o tempo todo, né? Muita demanda no ambiente corporativo, que é uma coisa que eu não falei. Saúde, educação e trabalho. Grandes empresas estão usando a atenção plena mindfulness para desenvolver lideranças, redução de mais produtividade, desenvolver foco, inteligência emocional. E estou falando assim de Microsoft, Intel, SAP, Google, e eu poderia ficar falando aqui várias empresas de outras áreas, Roche, GE, etc. Mas voltando à sua pergunta, o mundo moderno tem essa coisa de resgatar a nossa atenção.
E a melhor notícia é que a gente pode treinar a nossa atenção, o músculo da atenção. Assim como a gente treina o corpo, para o corpo ficar sarado, a gente pode treinar a atenção, os músculos da atenção, para trazer ela para aquilo que é relevante momento a momento. Isso que é a definição de mindfulness. Além de estar ciente, estar consciente, estar atento, é uma habilidade que você desenvolve de prestar atenção para aquilo que é relevante momento a momento, de uma maneira especial. Qual é a maneira especial? Intencionalmente, você tem que ter vontade e com receptividade para aquela abertura, curiosidade para as coisas como elas são. E não já um pré-conceito, pré-julgamento. Você vai para uma reunião, o cara, você já conhece o cara, ele começa a falar, você espera a oportunidade para já cortar, ao invés de escutar a opinião dele. Né? Então a boa notícia é que a gente pode treinar. E a notícia melhor ainda, a melhor que a gente pode treinar, é que não precisa ser só sentado num puff ou numa cadeira. Isso é a prática formal, que é muito boa. Acelera o desenvolvimento da atenção. Mas você pode e deve treinar a atenção o dia inteiro, em tudo que você faz. Então, a gente, nos programas de treinamento de mindfulness, tem várias práticas, né, para você fazer o treinamento da atenção enquanto você... A formal é enquanto você senta. Aí tem enquanto você se alimenta. Você pode prestar atenção naquilo. De onde está vindo a minha fome? É uma fome do aroma, é uma fome mental, é uma fome do corpo. Isso é um processo de autoconhecimento, mergulho interno gigante, né? E a gente pode fazer isso o dia inteiro, em todas as nossas atividades. Por exemplo, caminhando. Eu vou levantar da minha mesa para ir na toalete, eu vou prestando atenção na minha caminhada. Eu dou uma desligada do processo mental. Eu fico mais... Isso é estar presente, né? Isso é estar presente. Existe uma coisa que é o nosso processo mental cognitivo, e existe um processo nosso que é de percepção. É o modo fazendo e o modo sendo. Então a gente pode alternar entre esses modos. A gente tem uma tendência de ficar no fazendo, ação, e isso acaba esgotando a gente. Então, ainda mais hoje em dia que não para de ter estímulo o dia inteiro. Então nós podemos nos organizar para lidar com isso. Eu vou responder e-mail 2 ou 3 vezes por dia de tal hora a tal hora. Para sobrar tempo para você pensar estrategicamente no seu negócio, por exemplo. E acaba que a gente fica escravo, se sente dependente, né? Então o tempo todo acha que tem que estar olhando o e-mail para responder, para se sentir útil, né? Existe uma perda aí até de concepções do que é importante, de como lidar com a importância das coisas, né? Então tem dois componentes. O primeiro é um componente de compulsão. Os estudos mostram que nossa relação com o smartphone, ou mesmo com o e-mail, com essas coisas de estar fazendo, ele é viciante. Assim como as outras compulsões, por bebida, por droga, por comida, por sexo, por compra, por tudo, todas as compulsões. Então isso está comprovado. E o que eu ia falar? Esqueci agora, você consegue depois editar, né? Depois edita. Você perguntou, você falou Quando eu perguntei dessa... Até eu esqueci. Essa compulsão... Não, antes da compulsão. Você falou a gente acaba substituindo a questão do que é importante, do que não é. A gente entra nessa de responder, ter que estar presente o tempo todo para responder e-mail, para se sentir útil e tal. Isso. Então agora voltando. Tem o aspecto da compulsão, que está comprovado que é um vício, os mesmos componentes das outras compulsões. Sim. E tem o aspecto cultural, que é bacana você estar ocupado o tempo todo, é o famoso multitasking. Mas a ciência já provou, tem vários estudos, mostrando que o multitasking você comete muito mais erros e é muito menos efetivo. Se você não tem atenção plena, né, no que você está fazendo. Você não consegue. Se você está falando no telefone com um cliente, tentando entender o que ele está querendo te passar, um cliente,
e um filho, uma esposa, um marido, e ao mesmo tempo você está lendo uma notícia ou escrevendo um e-mail, eu falo brincando que não é um dos dois que está dançando. Os dois estão dançando. Sim. Porque você não está fazendo nenhuma coisa, nem outra. Tem um estudo, a gente estava falando de déficit de atenção em crianças, né? Mas tem um estudo com adultos de Harvard, em 2010. A tradução é: uma mente distraída é uma mente infeliz. Esse estudo mostra que em 46,9% do tempo, nós, adultos, não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo. Metade do tempo. Hã? Metade do tempo. Então, como dizem os neurocientistas, a gente pode fazer bem melhor que isso. Né? E ao contrário, esse mesmo estudo tem evidências, e isso é central em todas as tradições, em toda experiência. Uma mente distraída é uma mente infeliz. Uma mente presente e atenta é uma mente feliz. Porque você, quando está no momento presente, você, além de ser a atenção, a estabilidade da atenção no momento presente, naquilo que você está fazendo, ela é fonte de performance, de alta performance sustentável e de bem-estar. Então, mindfulness é esse estado e é também o conjunto de técnicas para a gente chegar lá. Então, é o plantio e o cultivo e é a colheita. São as duas coisas. É um conjunto de técnicas simples. Sim. Não, porque depois que você faz o processo, dá uma sensação de bem-estar incrível, né? Foi igual eu falei, por que a gente não faz mais isso com a gente, né? Existe uma sensação da gente se fazer de vítima do mundo também, né? Tipo assim, até de não merecimento, não mereço, não posso parar, sentir esse prazer, esse bem-estar, né? Tem uma coisa meio psicológica envolvida nisso, né? Isso entra na categoria de você desenvolver uma visão da sua mente, se familiarizar com a sua mente, porque, por exemplo, isso que você falou é um componente que tem com algumas pessoas, talvez com várias, não sei dizer o percentual, acho que ninguém sabe, mas assim como esse, tem vários outros que a gente chama eu gosto de chamar de condicionamentos inconscientes. A psicanálise chama de neuroses. Você pode chamar isso de formações internas, nós mentais, um disco riscado, né? Um vírus que se instala num software, como se a nossa mente natural fosse um software novinho, bacana, e aí começam a entrar uns vírus, né? Uns nós. Formações internas. E essas formações internas, inconscientes, na grande maioria, você consegue, com a prática da atenção plena, de mindfulness, da meditação, você consegue começar a se familiarizar com elas. Quais são essas formações que existem em mim? Isso é autoconhecimento puro. Porque esses padrões se repetem. Então, autoconhecimento é esse exercício de você se familiarizar, desenvolver uma visão da sua mente. Você se familiarizar com esses condicionamentos inconscientes, essas dificuldades que a gente chama, e você convidar elas com curiosidade para você observá-las dentro das suas possibilidades. Você tem que ir no seu ritmo. O Eckhart Tolle fala muito disso, né? Quando ele é um grande autor de livros, ele que escreveu O Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência, ele traz muito essa questão, né, de você ter uma autorresponsabilidade, né, você olhar dessa forma para você como você, né, e trazer a presença, porque trazer a presença é uma grande dádiva, né, porque só você pode fazer isso para você, assim como respirar, né, porque o processo de acessar esse estado de presença, de meditação, é como respiração. Ninguém pode chegar lá por mim, né? Só eu posso respirar por mim e posso alcançar isso, né? Então, assim, e acho que acaba sendo até um processo também de empoderamento, né? De você ver que você se consegue, você tá em você a resolução, né? Ninguém pode fazer isso por você.
Então tem que ter essa vontade, essa intenção, intencionalidade, né? De você descobrir sua natureza de observador, de testemunha, descobrir a natureza de observador, a nossa natureza de observador, de testemunha, e se estabelecer nessa natureza, de você. Não, nós somos mais abrangentes que os pensamentos, que as emoções. Nós podemos estar conscientes dos pensamentos e das emoções. Isso é o começo de você ganhar liberdade. E como é que esse processo acontece, né? O nosso principal inimigo é uma mente inquieta. A mente inquieta, agitada, você acaba se tornando os pensamentos e as emoções, porque não existe o espaço para a sua presença aparecer e se estabelecer. Você acaba sendo sequestrado por esse fluxo incessante de pensamentos e de emoções. Você é uma pessoa mais reativa, impulsiva. Então, qual é o principal obstáculo que a gente tem que vencer? Uma mente inquieta. No yoga, em outras tradições, o pessoal fala muito em esvaziar a mente. Eu não gosto dessa expressão, porque não é esvaziar, é acalmar. É uma mente calma e clara. Uma mente calma se torna uma mente clara e se torna uma mente focada. O que eu quero dizer? Quer ver um exemplo bacana? Nos países de clima temperado, eles usam o globo de neve como exemplo, que é um vidro que tem lá o Papai Noel, a casinha, o presépio, eu viajei agora, uma árvore, uma chaminé na casinha, o trenó do Papai Noel, qualquer coisa, aí você chacoalha, você não vê nada, porque a neve subiu. Aí quando você dá um tempinho, essa neve acalma, e você passa a enxergar mais. Aqui para nós, aqui em clima tropical, a gente pode pensar num vidro com água e areia branca, aí você chacoalha, também não está vendo nada. Aí a areia sedimenta, você passa a enxergar aquela água límpida, você vê tudo. Então é esse processo de acalmar a mente. Uma mente calma se torna uma mente clara e focada. E aí a gente passa a enxergar os pensamentos e as emoções, porque a gente ganhou claridade, ganhou espaço para enxergar isso. E a hora que a gente enxerga os pensamentos e as emoções, autoconhecimento e autocontrole, equilíbrio emocional. Eu passo a processar aquelas emoções ciente delas. Mas quando a gente começa a entrar nesse processo, começam a vir sentimentos que eles talvez sempre existiram, mas a gente nunca deu acesso a eles, né? E quando eles vêm e se manifestam, como lidar? Porque às vezes a gente nem sabe o que vem, né? De sentimento, de emoções, e tipo, o que é isso? Exatamente, o novo está entrando, ou então a gente deu espaço para ele se manifestar. É um processo também de aprendizado isso, né? Tipo, como a gente lida com esse novo cenário? Muito boa a sua pergunta. Mas se nós queremos deixar de ser reativos e impulsivos, ou seja, o sentimento vem, toma conta, você age sem prestar atenção, se a gente quer passar até a escolha consciente, eu preciso criar esse espaço entre um estímulo para eu agir e a minha resposta. Nesse espaço reside a nossa liberdade. Mais uma vez, eu preciso criar um espaço, eu preciso uma mente clara para enxergar as emoções. E aí, uma coisa muito boa que você falou, que agora me lembrou, que é uma coisa fundamental nesse processo todo. Primeiro, fato da vida. A mente se distrai. Ela é capturada pelas distrações. É da natureza dela se distrair. Não adianta ficar bravo, porque a gente, poxa, não consigo prestar atenção, minha mente está sempre se distraindo. É um fato da vida. Enquanto a gente estiver aqui no corpo, a mente vai continuar se distraindo. Segundo, a mente produz todo tipo de pensamento, bons e negativos. É bem dual, né? Todos nós temos uma mente, um sistema nervoso que produz de tudo. Sim. Você estar consciente disso
é um grande passo. E não adianta ficar nervoso, irritado, inquieto, porque cada coisa que vem na minha cabeça. É se desidentificar disso. Assim como as emoções. Então, a mente se distrai, pensamentos e emoções difíceis. Nós temos um sistema nervoso, né? A mente, tudo integrado. Os maiores neurocientistas do mundo, eles não têm uma boa definição para a mente, eles reconhecem isso. Inclusive, é um vídeo, uma conversa, Daniel Siegel, Richard Davidson e outros, eles estão nessa conversa, e o Daniel Siegel, para provocar, logo no começo, fala: quem de nós sabe explicar como a mente funciona? E o Richard Davidson, de bate pronto, assim, automático, falou: nenhum de nós. E eles deram risada e começaram a reunião. Então, ninguém sabe explicar. Mas a gente pode estar atento aonde está a nossa atenção, os pensamentos que estão nos visitando e essas emoções. E aí, o equilíbrio emocional é você perceber a hora que a emoção está chegando, sem reprimi-la. Entra aquela coisa de aceitação, mas não é uma aceitação passiva. É deixar entrar. Deixar. Reconhecer. Eu gosto mais de reconhecer do que de aceitação. Eu prefiro o reconhecimento. Você reconhecer, sacar, perceber. Opa, você pode dar até um nome para ela. Manter um diálogo interno. Está forte? O que é isso? De onde você vem? É um papo com ela. E deixá-la permanecer uns instantes, se manifestar. Mas esse se manifestar é sem te arrastar. Sem você agir naquilo, né? O acting out naquilo. Não, você não vai agir naquilo. Você vai entender o que está rolando. Você vai, né? É mais do que entender, que é meio mental, né? Entender é meio mental. É perceber, realizar, reconhecer, saca? Ela chega, passa, fica por um tempo e vai embora. Às vezes eu falo brincando que às vezes ela vem e fica um tempinho, né? Não é só assim tão instantâneo. Mas que a gente gostaria, né? Mais do que ela gosta. Porque pode ser uma melancolia, pode ser alguma coisa. Mas, então, as emoções vão continuar existindo. E aí a gente pode fazer que nem o jardineiro, né? Tanto com os pensamentos quanto com as emoções. De cultivar as flores perfumadas, coloridas e bonitas e eliminar as ervas daninhas. Mas não é um eliminar reprimindo. Porque o que você resiste, persiste. Se você trava uma emoção que vem com frequência para você, para mim é na boca do estômago que dá mais, né, aquela coisa. Mas para outros não, no peito, na cabeça, costas e blá, 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 em todos os lugares. E é porque você reprimiu aquilo e ele se alojou. Então, o ideal é deixar ela vir, perceber que ela está vindo, mas sem agir naquilo, sem perder o controle, sem ser reativo. Sem ser reativo. Esse é o desafio. Sim. Alexandre, você acha que uma mente presente é uma mente livre? Uma mente presente é uma mente mais livre, sem dúvida. Porque, é o que eu acabei de falar, você passa a ter a escolha consciente. Né? Entre o impulso e a sua resposta existe um intervalo. Nesse intervalo reside a nossa liberdade, a nossa escolha consciente, o nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento que a gente cria as condições mentais, uma mente calma, clara e focada, para exercer esse livre-arbítrio, essa escolha, a gente ganha a liberdade. E o que é o ego? Em mindfulness não tem muito essa coisa do ego que existe mais na yoga, né? O ego versus a alma, né? Na verdade, não só na yoga, né? Eu acho que em vários estudos, né, existe. Em mindfulness, vocês não têm uma classificação do ego? Não se dá muita ênfase nisso, nos livros, nos estudos. O ego é a batalha de Kurukshetra, né, do Bhagavad Gita, né, a batalha entre o ego e a alma, né? Isso em mindfulness não tem tanto, mas é aquele seu lado egoísta. E o nosso inconsciente? O que é o inconsciente? Quando a gente está
falando em atenção plena, em mindfulness, nós temos uma maneira diferente de lidar com o inconsciente, por exemplo, em relação à psicanálise, né? A psicanálise, durante muito tempo, Freud, até falavam que a descoberta do inconsciente freudiano, vamos dizer assim, foi a terceira grande pancada no ego do homem, né? O primeiro foi Galileu dizendo que a gente não é o centro de nada. Aí depois vem Darwin falando que a gente vem da evolução do macaco. E a terceira foi o Freud dizendo que nós não somos donos nem dos nossos próprios pensamentos, do nosso ser. Uhum. E a visão de mindfulness é diferente. Quer dizer, a minha visão é a seguinte: o inconsciente é importante, é fundamental, e ele tem muitas coisas úteis. Imagina, você, nós todos temos que aprender a andar todo dia, aprender a ter que dirigir todo dia. Então, tem andar de bicicleta, tem muitas coisas que a gente faz inconscientemente que são boas, né? São positivas. O que eu acho que a gente pode, com atenção plena, com esse exercício, é começar a conhecer esses padrões inconscientes, esses condicionamentos inconscientes que existem dentro de nós. E aqui é muito mais perceber, de observar, de realizar, observar sensações e tal, muito mais isso do que entrar num processo mental. Você perceber isso, se familiarizar com isso, para você começar a se libertar desses condicionamentos inconscientes, olhar para eles com atenção penetrante e bondosa. E aí, no agora, né? No agora, sempre. O passado, isso é uma outra coisa que demorei um pouco para entender. O momento presente é o único momento que existe. Mas e o passado? E o futuro? Tem até nome, né? Então, eles existem, né? Mas é assim, o que eu trago para mim? O passado é muito importante para a gente aprender as lições que a vida jogou para a gente. Imagina o desperdício, você é mais novinha, né? Mas então o desperdício seria menor. Mas imagina um cara que nem qualquer um. Você ter passado todos esses anos e décadas e não aprender as coisas que você podia ter aprendido com as experiências que você teve. Mas é não viver no passado, é viver no presente e aproveitar o passado para você tirar essas lições. É bem diferente, né? Ah, se eu tivesse feito isso. Dançou, você está entrando num processo de ruminação que leva normalmente à melancolia, à tristeza, à depressão. Sim, tal. Porque a gente hoje, eu percebo que nós estamos no momento que as pessoas, a gente ou vive melancólico falando do passado, né? Ou com uma ansiedade gigante pelo futuro. Exatamente, que é você viver no futuro. Então o que eu ia falar do futuro agora, você falou já. O futuro é importante, vai acontecer. Nós podemos ter planos, metas, objetivos, descobrir o nosso propósito maior e nos alinharmos a esse propósito maior. Isso é a maior fonte de felicidade que tem quando você descobre que o seu trabalho leva algum benefício para os outros. Pode ser qualquer atividade comercial, normal, não precisa ser nada esotérico, pode ser uma coisa comerciante. Sim. E isso é uma fonte de felicidade. E aí a gente alinhar o nosso trabalho a isso e você fazer planejamento. Tem uma meditação em Mindfulness que é a meditação da agenda. Você visualizar a tua agenda do dia, da semana, do mês, do ano, dos 5 anos, o que você visualizar isso. Então a gente pode... É importante você manifestar agora uma intenção para o futuro. Mas exatamente. Do ponto de vista do momento presente, eu aqui agora estou olhando para aquilo que eu quero fazer, que eu quero me organizar, mas eu não estou vivendo no futuro, porque aí é ansiedade. Isso faz muita diferença, faz muita diferença. É sutil, mas é isso. Então, o único momento que existe é o momento presente. Exato. Eu uso o passado para os aprendizados, e eu planejo e programo e visualizo o meu futuro, mas sem ansiedade e sem melancolia e depressão. Sim. Do ponto de vista do agora. Parece fácil, né? Mas não é. É um exercício. Na verdade, assim, até na Cabala, eu estava conversando com a Cabala, com o Marcelo Steiner da Cabala, ele falou que a Cabala é uma metodologia, um aprendizado que ele como é que é? Ele
é um aprendizado profundo e simples. Simples não significa que é fácil. Exato. Viveu agora também é muito simples. Não significa que é fácil, né? Porque a gente não foi condicionado a isso, né? Então a gente vive num mundo em que é só de passado e de futuro e estar presente aqui é um exercício diário, né? Mas que é possível, porque assim, essa tradição da meditação e do olhar interno de viver presente é milenar, né? Se você for lá no Oriente, esse processo já há tanto tempo, agora que no Ocidente nós estamos começando a engatinhar, ou seja, tem uma caminhada longa aí pela frente, né? E eu acho que o ideal, se eu pudesse falar o que é ideal, é você combinar, né, essa sabedoria milenar que vem do Oriente, esse olhar interior e etc., com a capacidade ocidental, talvez americana, europeia, mais, mas nós aqui no Brasil também, de preocupação com o dia a dia, com uma atividade, etc. Né? Você combinar com a atividade correta com essas coisas. Tanto que a recomendação é você assim, usar isso para o seu bem-estar, para você poder levar coisas boas para os outros. Né? Não é você se isolar, que é uma outra coisa que as pessoas se enganam muito, né? Vou começar a meditar, vou ficar indiferente ao mundo e vou querer me isolar, não. Claro. É você meditar. Estar presente onde você está, no mundo que a gente está agora, né? E treinar a sua atenção durante o dia inteiro em todas as atividades. Eu gosto de enfatizar isso. E a cada segundo a gente tem a oportunidade de treinar, então, né? O tempo inteiro. Existem vários programas. Eu não gosto de falar muito nisso porque eu acho importante você praticar a atenção plena sentado, que é, vamos dizer, a meditação. Mas existem vários programas de você desenvolver mindfulness sem meditação. E aí você usa toda essa ideia de você prestar atenção, ganhar um espaço para você agir, etc., treinando a atenção durante todas essas suas atividades durante o dia. O primeiro acesso que eu tive com isso foi com o livro do Eckhart Tolle, que ele fala assim, quando você for tomar banho, presta atenção no seu banho, né? Porque a gente entra no banho e eu fui exercitar isso, às vezes a primeira reação que a minha mente tem, é tipo, nossa, que debilóide, que mongoloide, você fica assim, porque você tá no banho e você fica assim, prestando atenção, tipo, na roupa que eu vou pôr, na agenda do dia, tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo. Aí eu paro e presto atenção para o seu banho. Olha quanto... É porque tá tão automático, é igual dirigir, né? Assim, você abre o chuveiro, então sentir a água cair, passar a mão na sua cabeça, depois você bota o shampoo, vê o shampoo e não tipo, né? E aí esse processo, tá aí, oportunidade diária, né? É tão incrível, porque daí a gente começa a olhar e falar assim, estou fazendo tudo isso, estou presente, sabe? Estou tomando banho, aí você se enxugar, o processo de você olhar pro seu corpo, né? Igual com a comida, você poder parar, você come olhando pro celular e falando, de repente você nem lembra o que você comeu. E a mente Isso não descansou. Louco. É como você ficar o dia inteiro assim, é como você correr uma maratona sem tomar um copo d'água. É esgotado. Então você tem que dar umas pausas intencionais que a gente chama ao longo do dia. E você pode usar isso, como eu já falei, esses vários exemplos, você falou carro, trânsito. Por que se irritar no trânsito? O trânsito é caótico. Ele já existe, com você ou sem você irritado, né? E as pessoas vão te fechar, vão te fazer sinal, vão te isso, tudo. Então você pode escolher o momento do deslocamento para você fazer uma pausa. Desliga o som, escuta os barulhos do carro. Ou, se quiser escutar notícia, faz o que você quiser, mas, enfim, fazer aquele momento um momento de você se recarregar no trânsito. Muito interessante para ver como a gente tem oportunidade O dia inteiro. tempo todo. O dia inteiro. É simples, não é fácil, mas é simples. Mas a partir do momento que a gente começa a criar o hábito, a rotina, ela começa a ficar mais fácil, né? Eu gosto de falar, eu concordo que nem sempre é muito fácil, mas eu gosto de falar para ser positivo e uma outra coisa que a gente não cobriu muito, que é pensamentos, palavras e ações, né? A gente está atento a isso para selecionar. Eu gosto de falar que é simples e natural. E natural. É simples e natural. Olha para sua respiração. É um corpo respirando e a sua vontade de prestar atenção. É só prestar atenção, né? É só prestar atenção. Isso é muito legal. E a atenção é um músculo que a gente desenvolve treinando.
durante o dia inteiro. E se você puder dar uma reforçadinha, sentando 10 minutinhos por dia, diariamente, 6 vezes por semana, a frase que eu gosto muito do Abraham Lincoln, famoso presidente americano, abolicionista na Guerra Civil, ele falava: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu ia passar 4 horas afiando o machado. É o treino. Então, dá para você desenvolver sua atenção plena sem meditar, durante o dia, em todas as atividades. Mas se você treinar 10 minutinhos, 1, 2 vezes por dia, uma de 10 ou 2 de 10, de manhã e à noite, você vai estar afiando o machado. E essa comparação dele, ele sabe o que ele está falando, porque antes de virar político, famoso, presidente e tal, ele, quando era jovem, ele cortava lenha para fazer cerca. A gente tem a oportunidade, então, de fazer isso o tempo todo, porque 10 minutos no celular que a gente passa todos os dias, passa assim, ó, a gente passa meia hora tranquilo. Então, passe 20 no celular e 10 exercitando, fazer exercício da atenção plena. É muito incrível que a gente saber que a gente tem essa simplicidade toda e naturalidade para poder trabalhar. O Alexandre tem, junto com a Jo, que é a esposa dele, eles fazem vários workshops, retiros e trabalhos voltados para o exercício da atenção plena, do mindfulness. Existe um programa, não é isso? Que vocês desenvolveram, um workshop. Então a gente vai colocar aqui embaixo todas as informações para como vocês conseguem acessá-los. Eu recomendo, é muito interessante. Eu acho que é importante a gente ter estímulos, impulsos e acompanhar quem já vem fazendo, né? Porque é uma forma da gente também conseguir ter referências e parâmetros para poder acessar algumas coisas que são novas pra gente, né? Tem muita gente que não conhece, tem pessoas que conhecem e querem dar continuidade, enfim. Eu recomendo muito a gente olhar pra gente. Um dos processos de olhar pra gente do autoconhecimento é a atenção plena, é o mindfulness, é a meditação. Então, assim, vocês criaram essa realidade que vocês estão vendo agora, estão ajudando muitas pessoas, né, pelos grupos que vocês vêm fazendo. Então, assim, é muito interessante. Eu agradeço a oportunidade de você ter falado. Espero que tenha ajudado e esclarecido muita coisa para muita gente e estimulado, né, porque na verdade é uma inspiração, porque você fala, caraca, é mesmo, é só parar, né, é só fazer, é uma coisa tão simples, né. Obrigada por você ter Eu que te agradeço. se disponibilizado pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas também podem acessar a gente. Se tiver dúvidas com o Alexandre também, já tem os contatos dele, mas pode perguntar pra gente, a gente manda pra ele. Enfim, tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau.